Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos da FAP, sejam bem-vindos ao FAPcast. Hoje iremos tratar sobre o assunto de fisiculturismo. Meu nome é Arthur Luiz Camargo, aluno do primeiro ano do ensino médio. Estou aqui hoje com o professor Poeta. Aqui é o Thiago Poeta, trabalho com biologia e é um privilégio estar aqui hoje para debater um assunto assim tão importante. É um privilégio receber você aqui também, um professor incrível como o senhor, você é foda. Então, preparei algumas perguntas aqui sobre fisiculturismo, que é um assunto que eu particularmente me interesso muito. Então, aqui ó, indo para a primeira pergunta, que é basicamente o principal do fisiculturismo, que muitos têm dúvida. Os anabolizantes fazem mal para a saúde? O anabolizante, Arthur, é uma discussão muito mais antiga do que parece, né? Para começar, eu acho que é mais fácil entendermos o que é anabolizante, de certa forma, de onde que veio isso. Essencialmente, o nosso corpo ele sinaliza quimicamente entre si através de hormônios, que são mensageiros químicos, né? A gente brinca que quando a vida quer mandar uma mensagem para ela mesma, se ela quer algo muito rápido, ela usa eletroquímica, o sistema nervoso, né? E se ela quer algo que pode esperar um pouquinho mais, ela usa o sistema endócrino, que é a parte hormonal, a parte química. A eletroquímica é mais rápida, a química um pouco menos. Testosterona é um hormônio masculino, androgênico, né? Ele é produzido pelos testículos, principalmente. Está relacionado com toda a parte sexual masculina, mas também a parte secundária vinculada, voz grossa, pelos, toda a questão da puberdade, né? E como todo hormônio, como toda molécula, possui derivados. Então nós temos muitas testosteronas distintas no corpo, né? Todas partem de um precursor chamado colesterol, né? Que puxa uma linha de hormônios esteroides. Enfim, chegou aí. Desde meados, ou a primeira metade do século XX, particularmente nos anos 30, né? Alemães, holandeses, suíços chegaram a alguns resultados sobre testosteronas sintéticas, ou seja, derivados do nosso hormônio, testosterona, porém, com uma artificialidade envolvida. E aí que tá, foi pensado a priori para ser um tipo de medicação, porque existem homens que não produzem a testosterona, né? E quando a gente não produz um hormônio, qual que é a maneira mais correta? Fazer uma reposição hormonal. Então a reposição hormonal de testosterona, ela foi ali indicada para casos muito raros, né? Em doses que foram demoradas a serem acertadas. Enfim, alguns tratamentos funcionaram. Só que as pessoas chegaram nesse uso que a gente vai conversar hoje. Né? Que é a questão do uso para a parte de ganho de massa muscular, aperfeiçoamento de performance. Então, ela sai de uma questão terapêutica e ganha uma questão estética. Perguntou se faz mal. É isso? Fazem muito mal. Porque toda vez que você interfere em uma linha hormonal, automaticamente você começa a sobrecarregar alguns órgãos, a balançar alguns sistemas e a confundir um pouco o corpo, né? Então, por exemplo, existem 3 eixos de danos muito concretos. Um eixo mais hepático, então isso demanda muita energia do fígado para processar. Mexe muito no eixo cardiovascular, então o coração ele pode alterar a sua frequência, as suas paredes, toda a questão cardiovascular, pressão arterial, arritmias, situações congestivas. Presente isso. Eu vi lá uma vez sobre um fisiculturista que simplesmente, eu não me lembro muito bem o peso exato de um coração, mas que era em torno de 1,5 kg e isso está muito fora do normal. Então pode ver que tem um certo problema cardiovascular aí. Uma expressiva, né, um expressivo ganho de massa. Também tem questões renais, né, tem até casos neurológicos. Então, assim, faz mal, é um uso bastante criticado. Existe um consenso na comunidade médica, científica, de que não há exatamente uma dose segura dessa substância, particularmente para fins estéticos, né, que acabou avançando muito na segunda metade do século XX. Então, sim, eles fazem mal. Então, isso aí é um mito que, não é que é um mito, mas tipo, desde criança eu sempre ouço minha mãe sempre falando, nunca tome bomba, nunca tome porque isso faz muito mal. E ela tem razão, sempre teve razão. E é o que dizem, as mães sempre têm razão, né? De fato, com certeza. Porque olha, é cada caso que eu vejo, tipo, fisiculturista que você pode ver, antes, quando praticavam a musculação de forma natural, não utilizavam nada demais de hormônios, assim,
aí a pele deles acabava tudo, nas costas assim, principalmente, por ser uma região mais oleosa, eu acredito ser, né? Sim, e é mesmo. Muitas espinhas, muitas em quantidades que você nem imagina. Tem o caso da trembolona lá também, que eu pelo menos vi em um podcast também, que simplesmente falam que, cara, você fica muito raivoso, tipo, você fica de saco cheio, vamos dizer assim. É isso. Porque acaba mexendo muito com a parte cerebral, né? Muito. A agressividade é uma coisa até que chama atenção. Por que uma molécula deixaria um homem mais agressivo? Então. Né? Na natureza, os machos, eles são muito territoriais, né? Fêmeas também, é claro, né? Mas se pegar, a exemplo, um territorialismo de um macho de felino, de canídeo, por exemplo, quanto mais testosterona, ele tiver, mais impulsivamente, com mais potência, ele conseguiria defender o território dele, a fêmea, a prole, né, os filhotes, assim por diante. Então, vamos dizer que a fêmea, ela detectaria essa testosterona mais elevada, escolheria esse macho, né, para ter os seus filhotes ali, porque numa situação de urgência, de risco de morte, essa agressividade a mais, esse impulso muito mais veloz desse defensor protetor, desse animal, seria algo mais eficiente, né? Então, a testosterona, ela está sim vinculada à agressividade em alguns níveis. Quando cria-se uma linha tão artificial quanto a dos esteroidais anabolizantes, a coisa dispara. Então, esse usuário, ele não relaxa, agitado, essa questão de possivelmente se envolver em brigas com uma certa frequência, claro que isso é muito pessoal, mas existe mesmo como se fosse uma lembrança, sabe aquela lembrança de incômodo, de desconforto? Sim. Nunca tá bom, sabe? Sempre né, pronto para manifestar isso. Então, como você bem comentou, é um registro categorizado de fato. Geralmente, eu percebo assim, que nem que você falou agora há pouco, o pessoal pensa que é simplesmente só uma questão física, assim, que só vai mudar a aparência, vai ficar mais bonito, mas não é tudo isso. Não é. E geralmente, pessoal, principalmente antigamente, hoje em dia com menos frequência, o pessoal usava sem recomendação médica. Hoje em dia você pode ver, todos os fisiculturistas indicam que você tem acompanhamento médico. Sim. Porque não é uma coisa simples de se administrar, porque se trata de hormônios, né? E você pode ver que até hormônios em excesso, na adolescência mesmo, sem ser artificial, já são prejudiciais à saúde, assim, do adolescente. Perfeito. Inclusive, eu já venho com uma outra pergunta aqui relacionando com isso, que é aqui. Quais são os efeitos negativos de anabolizantes na adolescência e na fase adulta? Então, bem complicado. Você imagina que hormônios, eles já demandam uma linha muito tênue em relação aos efeitos deles para um adulto, né, já formado. Então, com toda a parte orgânica definida, com toda a parte de densidade óssea, muscular, articulações e afins. Agora, imaginemos um organismo em formação, que a gente está finalizando alguns detalhes, né, particularmente essa questão de musculatura, de densidade, de tamanho de osso. E mais do que isso, na adolescência, a oscilação hormonal ela já é naturalmente algo muito gritante, né? Então, questão da puberdade, então tem aquela explosão hormonal, essa mudança de corpo e tudo isso. Então já é por si só uma montanha-russa. Aí você vai lá e coloca mais alguns loopings nesse trajeto, entende? Os riscos, eles não são muito distintos daqueles que a gente comentou aqui para adultos, a parte cardíaca, hepática, renal. Então, assim, principalmente os dois citados a priori, a parte coração desculpa, a parte fígado e coração são as mais complicadas, né? Então você imagina um adolescente já com uma situação cardiovascular, cardíaca, que talvez demande uma interferência, né? Ambulatorial, cirúrgica, enfim. Imagine uma sobrecarga hepática, né, no fígado, portanto, de um adolescente de 14, 15 anos. Né? É muito complicado. Né? Então você junta toda a parte que esse organismo já está vivendo com essa interferência. Né? A gente assim, pode colocar uma lista. Né? Então, por exemplo, não sei se certamente você já ouviu falar, né, lendo aí nos canais e afins, assistindo vídeos, a ginecomastia, o ganho de mamas no homem. É muito comum quando se usa esteroidais, sobretudo na adolescência. Alterações na potência sexual, por exemplo. Alterações de acne, né, como você mesmo comentou.
Pressão arterial, de repente lá o adolescente tem uma alteração de pressão abrupta, que não é nem um pouco saudável naquela idade. Começa a confundir o corpo. E qual que é o problema? A gente tem uma glândula mestra, né, chamada hipófise, que fica, né, aqui no crânio. Então, se eu pegar uma linha pontilhada e entrar aqui pelo cantinho do meu olho, eu chego na hipófise. Ela parece uma ervilhazinha, uma glândula mestra, né? Ela está, vamos dizer, gerenciando todos os demais processos. Aí, vamos tentar ser bem didático. O corpo, ele produz testosterona, mas você está dando para ele via esteroidais, via anabolizantes. O que o corpo pensa? Já que está entrando anabolizante, já que está entrando testosterona, para que eu vou fazer? Para quê, né? Essa sinalização é confundida e aí o corpo para de produzir naturalmente a testosterona. O dia que precisar, não tem. Entendeu? Todos os efeitos são similares, mas a gente coloca essa questão, então, desse corpo em formação. É sempre pior. Então, eu venho fazer aqui outra pergunta. Quais são os efeitos, tanto positivos como negativos, de parar de usar os esteroides e anabolizantes? Então, só vamos tentar entender então uma linha. A gente admitiu que eles são muito perigosos, né? Certo. Eles surgiram como uma tentativa de chegar a uma medicação para um grupo muito seleto de pacientes. E esse grupo seleto de pacientes, eles são acompanhados semestralmente, né? Então, se existe, vamos supor, nesse instante, alguém que, sob orientação médica, né, particularmente da endocrinologia, está fazendo uso de esteroides sintéticos, esses derivados todos, em uma dose, primeiro, é sempre muito menor do que uma dose de academia, né, que é uma dose que não está passando por um filtro médico, para começar, né? É meio que algo paralelo, né? E essa pessoa que faz uso de uma dose baixa, porque uma situação médica a levou a isso, ela tem exames de perfil hepático, perfil renal, perfil, inclusive lipídico, o tempo todo. Então, existe um acompanhamento de perto, né? Aí, vamos supor, então, que alguém, mesmo se informando, tudo, decidiu se arriscar por essa vereda, né? Caiu nessa ideia, não passou por um médico, por uma médica, nada, fez um uso lá porque um amigo indicou algo assim, né? Primeiro, a dose, será que a dose é adequada? Não é. Certamente é muito maior do que a pessoa que está aqui no tratamento, vamos chamar de oficial, né? Segundo, será que a posologia, né, os intervalos, as doses, as frequências é adequada, né, em relação ao paciente que de fato é elegível para esse tipo de uso? Não é. Então, essa pessoa ela já começa com uma dose que não se sabe se é adequada, em intervalos que também não são adequados, não tem médico participando da história toda, e ela para quando quer, né? O corpo, ele acha que é um show de rock com samba, com violinos. É uma falta de harmonia entre as linhas químicas. Vamos imaginar que cada reação química seja uma sequência de dominós que eu vou derrubando, né, até chegar na última peça, né? Então, um dominó pode interferir com o outro naturalmente. Você bagunça essas linhas de uma forma assim indescritível, né, quando faz um uso de um hormônio dessa natureza, não por reposição, mas por ganho de performance muscular ou algo assim. Então, tudo é perigoso, inclusive esse abandono abrupto, né? Então, essa pessoa, por exemplo, se caiu, se já está nessa situação, ela precisa procurar urgentemente alguém da medicina, médico, médica, fazer todo um exame, ver como é que está, fazer todo o perfil, né, de hemograma e ensaiar corretamente essa dose de retirada, né? Porque senão vai cair naquela questão hipofisária que eu falei, né? Então, praticamente, teria que para parar de usar os esteroides anabolizantes, em vez de parar de uma vez só, pegar a quantidade que você está usando e diminuindo de vez em quando até chegar a zero, seria isso? O certo é nem ter começado, né? Mas se de repente aconteceu e já está nessa situação, tem que marcar uma consulta médica. Tem que fazer um check-up. Tem que ver o que aconteceu, o que afetou, se está tudo bem, aí estuda-se, portanto, essa retirada, né? Como hormônio, psicoativos, né, para tratar situações de neurologia, psiquiatria, sempre existe uma situação de
retirada de dose ponderada, né? Mediana, para você não não entregar ao corpo também um estresse dessa natureza, né? Mas a grande questão é não começar, entendeu? Né? Porque mesmo para pessoas que precisam fazer um tratamento de reposição hormonal, porque estão com doses baixíssimas de testosterona, assim, nenhuma das derivadas naturais estão acontecendo em boas doses na circulação sanguínea, nas células. Mesmo para essas, muitas vezes, médicos e médicas assim, usam o esteroide como último recurso. Existem alguns medicamentos que ajudam a estimular a testosterona natural sem passar diretamente para o anabolizante, para o esteroide sintético. Né? Que são linhas alternativas, não esteroidais, muito mais seguras, que ajudam a fazer essa situação de, vamos chamar de subida hormonal, né, andrógeno, de testosterona, sem cair no esteroide sintético. Então, mesmo para a medicina, tudo oficial, tudo catalogado, os registros médicos assim, intactos, incólumes, tudo perfeito. Mesmo assim, há pessoas que nem optam por essa via, preferem passar por algo alternativo para não cair no esteroide. É uma responsabilidade tanto, né? É complicado. E aproveitando que você falou de acompanhamento médico, uma coisa que pelo menos eu achei interessante perguntar, que inclusive aconteceu comigo, que pelo menos não é que eu brigava, eu discutia muito com a minha mãe sobre isso. Qual que é a idade certa para começar a treinar? Porque, tipo, eu vejo muitos vídeos assim, tipo, falam que a musculação pode ser feita desde sempre, mas desde que não pegue cargas intensas, assim, porque pode interromper no crescimento. Maravilha, perfeito. Essa, pelo menos, é o que eu vejo. Eu gostaria de saber o seu ponto de vista sobre isso. Você acertou. Não existe uma idade adequada, porque não existe um consenso médico sobre isso. Né? Mas tem uma questão. Imaginemos que uma criança de 9 anos, 10, começou alguma atividade pesada e teve uma lesão articular, uma lesão muscular, uma lesão óssea. A correção dessa lesão ela é complicada, dependendo do jeito que aconteceu, né? Então, qual seria uma boa estimativa? Aguardar essa questão muscular, óssea e, sobretudo, articular estar finalizada. E daí, se acontecer uma lesão, algo assim, já está tudo pronto, por assim dizer, né? Então, uma umidade que aparece para a musculação, que é uma convenção, porém não um consenso, é na casa dos 15, 16 anos. Onde já existe uma estrutura, uma arquitetura corporal para conseguir segurar esse impacto. Ainda assim, acompanhamento, alguém precisa estar vigiando essas cargas, não pode pegar pesado, não pode tentar, eu vou tentar, me empatar essa pessoa aqui que eu gosto, meu amigo, eu presenciei isso na pele mesmo. Fiz coisas aí que me arrependo de ter feito, sem supervisão. Né? Eu te desafio a erguer. Então, aí o desafio foi comigo mesmo. Uma vez eu fazia supino lá, acabou que o supino ficou em cima de mim, eu não conseguia retirá-lo, eu estava sozinho. Perigoso. Tive que jogar os pesos pro lado e é isso que deu. Mas ninguém te acudiu lá? Não tinha? Tinha ninguém. Então, é perigoso. Por isso que a supervisão, na verdade, ela tem que estar lá o tempo todo. A pessoa pode malhar 40 anos, tem que ter alguém junto, né? Caso vá fazer algo dessa natureza, né? Com uma carga muito maior e tal. Você pode ver, tipo, os grandes fisiculturistas como o Ron Coleman, ele foi fazer agachamento com 400 quilos. Imagina só. Fez 2 repetições, mas ele tinha o auxílio, tudo lá, caso acontecesse alguma coisa. Porque, querendo ou não, era uma carga que ele nunca tinha feito e era uma carga que eu acho que um ser humano normal não conseguiria fazer aquilo lá de jeito nenhum, a não ser que esteja num momento de muita adrenalina, porque olha... Bem lembrado, perfeito. Que, inclusive, uma pergunta que não tá aqui na lista, mas que eu acabei de elaborar mesmo. Claro. Eu vi lá, tem muita gente que discute sobre a pessoa mais forte do mundo, inclusive tem o Ed Hall e o Thor Bjornsson lá que fizeram o recorde mundial de levantamento de peso. Mas também tem registrado outros casos, tipo... que eu vi 2 meninas que levantaram, acho que era o pai ou o avô delas, que estava debaixo de um trator. 2 meninas, um trator de, acho que 2 toneladas por aí. Aí depois eu vi um vídeo explicando sobre isso. Que, querendo ou não, a adrenalina entra nisso aí e acaba... Era uma situação de vida ou morte. Que inclusive falaram que estava no preparamento do Ed Hall para levantar os 500 quilos. Que ele teve que imaginar uma situação de vida ou morte para que entrasse uma adrenalina no sistema dele, no sistema nervoso, para que ele conseguisse levantar aquela carga. Perfeito. Você pode me dizer sobre isso? Com certeza. A parte de adrenalina, de onde que ela vem? Ela vem das glândulas adrenais, né? Ou suprarrenais, que estão em cima dos rins. A adrenalina, ela é muito forte na hora de influenciar a questão cardiovascular e também respiratória.
Então, quando há uma injeção de adrenalina, uma injeção natural, claro, quando há uma descarga de adrenalina, todos os parâmetros, né, os marcadores, né, de dilatação arterial, a frequência cardíaca se elevam muito. Há relatos, sabe esses programas de sobrevivência? Né? Tem um monte, aconteceu uma tragédia lá, a pessoa sobreviveu e ficou 3 dias andando sozinha, sei lá, com a perna quebrada. E chegou até, né? Quem que salvou essa pessoa no fundo? Pensando na perspectiva orgânica da coisa, a adrenalina. Né? A adrenalina, ela mascara um pouco a dor. Há casos que ela mascara bem a dor, então existe uma dor por trás, mas a pessoa só vai sentir depois que relaxa, na hora que esse hormônio abaixa no sangue. Né? E de fato, ninguém conseguiria essas marcas de levantamento sem esse hormônio bombando no sangue. Né? Essa história do trator é muito impressionante e, claro, para além de toda a questão muscular, né, dessas meninas, a adrenalina, ela foi, assim, certamente essencial. Porque a adrenalina, que assim como o levantamento dele. Ela é muito influente no corpo do ser humano. Uma vez eu tive relação alérgica ao camarão, frutos do mar. O meu olho ficou inchado. O que o médico fez? Ele me deu uma injeção de adrenalina. Eu senti que o meu batimento cardíaco ficou muito acelerado. Disparou. Mas, tem um porém, a reação alérgica parou na hora. Entendi. Interessante. Ela mexe com vários vasos, né? Ela é muito forte para atuar ali, no calibre do vaso. Então, se tinha algum tipo de alteração vascular nessa região, e que é uma das marcas de um aspecto inflamatório, histamínico, né? Ela ajuda a suavizar isso, sem dúvida. Então, pode colocar mais um marcador aí, com certeza. A adrenalina, né, está na conta. E aproveitando que a gente falou sobre a adrenalina, eu acredito que, pelo menos na minha visão, não sei se é isso mesmo, pode me comprovar aqui agora, que eu já vou fazer uma relação com uma outra pergunta, que ela seria o hormônio mais influente na nossa força muscular, pelo menos eu acredito, nosso hormônio natural. Mas aí, aproveitando sobre isso, queria saber qual é o esteroide ou anabolizante mais perigoso? Então, essa...